E aí galera, tudo bem? Eu resolvi fazer aqui um vídeo para gente que está estudando as linhas de tendência e estabelecer 4 postulados interessantes com base aí no pregão de hoje, dia 6 de fevereiro. O primeiro postulado é o pullback em 50% do dia na primeira pernada. Seja ela pernada de alta ou pernada de baixa, sabe? Eu tenho percebido que o preço subiu, ele tende a corrigir 50% desse movimento para continuar subindo. Tá? 50% desse movimento aqui para ele continuar indo às alturas. Então é interessante vocês medirem 50% desse primeiro movimento sem nenhum tipo de pullback. Normalmente ele dá uma puxada e vem 50% aqui, 9,10, 9,15 no máximo. Ele dá essa primeira entrada aqui. Bacana. A segunda coisa que eu achei interessante observar no dia de hoje é o rompimento do pullback após o rompimento de LTB ou LTA, tá? De linha de tendência. Então você tem por exemplo, uma linha de tendência aqui. Vamos imaginar aqui que o preço vai caindo e ele bate ali, trabalhando aqui com esse point aqui, vamos lá. Aí cai mais um pouquinho e aí ele volta, bate lá em cima e cai de novo. Você está vendo que ele traçou ali uma linha de tendência. Chega um momento que ele vai romper essa linha de tendência, né? Ele vai caindo. E que hora que a gente vai entrar? Quando ele romper a linha de tendência, que hora que você vai comprar? Vamos dar segmento, vamos fazer essa linha de tendência aqui noutra cor aqui, uma linha de tendência de baixo aqui. Então, você tem aqui a linha de tendência, certo? Que hora que você vai comprar? Você vai comprar quando o preço voltar aqui na linha de tendência. Nesse fundo é o ponto da compra. Nesse fundo. Às vezes ele vai demorar ali, às vezes ele já vai sair daqui, já vai fazer só um pouquinho e já vai vir aqui mesmo e dar a sua subida espetacular. Então é interessante você esperar o pullback após o rompimento da linha de tendência, certo? Essa é uma dica importantíssima. Vou mostrar isso no gráfico já já. A terceira dica é o candle gatilho é resistência. Vou dar um exemplo aqui com esse mesmo aqui. Imagina que nessa região aqui a gente tem um último candle de alta e de repente a gente tem um candle de baixa aqui, certo? Você pega e traça uma linha nessa região bem aqui, porque essa região aqui ela vai ser suporte para derrubar os preços e eles começarem a cair. O preço pode vir até ali, mas chegou ali, ele pode cair. Então, a mínima do candle gatilho aqui, que o candle gatilho é esse verde, a mínima do candle gatilho é uma linha de resistência interessante para derrubar o preço. A gente vai ver isso aqui em seguida. E por fim, a última dicasinha para hoje que eu acho interessante é você esperar 2 padrões de reversão para entrar, especialmente quando a gente estiver trabalhando com 1 minuto, viu galera? Eu tenho percebido que quando você entra com o primeiro padrão, você passa calor. Então chegou numa região aqui, você está pensando que é um suportão, deixa ele fazer aqui 2 padrões para depois você realmente entrar. Um padrão só não é interessante. Vamos dar um exemplo hoje no dia. Estou aqui o gráfico do dia 5, que foi ontem, e eu quero dar esses exemplos que eu falei agora na prática. Veja só, todos sabem que o preço abriu aqui hoje no 87, né? Ele fez essa primeira abertura aqui no 87 e de repente ele fez uma lateralizaçãozinha de 33% só e deu mais uma puxadona, né? Olha lá, deu mais uma puxada e mais uma puxada.
Então nós tivemos 4 candles e aí ele começou a voltar. Bom, como ele começou a voltar, qual foi a primeira dica que a gente falou lá? Foi a dica dos 50%, não foi? Aqui, ó. Aqui é a primeira dica, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um Fibonacci, tanto no Trade ou no Profit, ou no onde for, e vai marcar. Aqui eu marquei de baixo para cima, 50%. Então, você pode marcar o inverso também, pegar em cima, subir de cima para baixo, sem ficar lá em cima, marcou, ok? Então quando o preço chegar aqui na região do 95, é uma região de compra, olha lá, o preço chegou na região do 95, é uma região importante para a compra, primeiro padrão formado ali, um arame alta, e aí nós temos a regra que eu coloquei aqui com vocês, a regra número 4, esperar 2 padrões de reversão para entrar. Então vamos lá, olha só. O primeiro padrão já deu, e o segundo padrão também já deu, na região de 50%. Aqui você vê que o 50% cravado era no 95%, ele comeu aqui um pouquinho abaixo, um ponto. Mas você está percebendo que é a região, tá? Que é o miolo. Então aqui você já tem uma compra, antes dele estourar, você já tem aqui o primeiro padrão, que é um... Deixa eu aumentar o zoom para você aqui, para vocês verem. Só voltando aqui de novo que eu saí para aumentar o zoom. Isso. Então, olha só. Primeiro padrão era mídia alta. Segundo padrão, praticamente um engolfo de alta. A compra imediatamente após ele. O stop dessa operação ficaria pequenininho. Ó, ficaria aqui stop técnico abaixo aqui de 2 pontinhos no máximo. Não tem sentido ficar na operação depois dos 2 padrões, né? E aí você tem uma possibilidade agora de uma onda 3. O que é a onda 3? Olha, onda 1, onda 2, e aí você teria uma onda 3. Não sei se está seguindo o meu gráfico, meu mouse, então deixa eu desenhar aqui com vocês, só para vocês ir vendo aquela ideia de onda 1, depois onda 2 aqui, que é essa de 50%, e aí depois ele vai fazer a onda 3 subindo lá para as alturas, podendo ir até 100% da onda U. Alguns dizem que vai a 167%, mas a gente pode pegar aqui, ó, do 95 até o topo anterior, você já tem 8 pontos. E assim lá se foi o preço de uma vez, olha como que é incrível. E vai romper esse topo, vai embora, e aí ele vai buscar, no gráfico de 10 minutos nós temos uma linha lá em cima, que é uma linha de resistência, né, que é o 710. Essa linha é uma linha forte para ele passar. Então ele já enfrentou aqui um topo e está testando o segundo topo. E já deixa para a gente lá em cima um arame de baixa. Lá em cima, com esse arame de baixa, nós podemos imaginar que o preço vai continuar subindo, que ele pode fazer pullback ali no 700 e continuar subindo. Muita coisa pode acontecer. Nós não precisamos adivinhar o futuro, apenas seguir o setup. E o que o setup diz? Eu preciso de um rompimento de linha de tendência de baixa para mim continuar comprando, já que a tendência é de alta. E eu nem tenho linha de tendência de baixa ainda. Então aqui, se eu quero operar contra a tendência, eu posso vender com arame de baixo, stop ali em cima, correndo o risco de ir embora. Minha sugestão é que eu opere sempre a favor da tendência. Vou apagar aqui o Fibonacci, porque já deu os primeiros 50%. E aí você vê que o preço ele vem buscar o primeiro topo anterior aqui, que é essa região dos 700, para em cima dela. Muita gente poderia querer comprar aqui, talvez achando que ele fez aqui uma arame de alta, que ele está fazendo muito martelo. Essa região aqui dos 700 é uma região interessante, porque a topo anterior poderia ser uma zona para compra. Porém, nós podemos traçar aqui a linha, essa linha azul aqui embaixo, e essa linha já está mostrando para a gente que ele pode buscar ali a região do 97. Mas compras, eu repito, princípio importante, vai comprar, espere o rompimento da LTB. Então, olha só, o preço está caindo aqui, vou desenhar de novo. Nós queremos comprar, é uma tendência de alta. Ou você espera para comprar sempre que o preço toca na linha e faz o candle gatilho, certo? Ou você espera ele romper a linha de tendência de baixa aqui, ó, que ele desce, para você comprar. Vamos entender melhor isso na prática. Olha lá, a gente já traçou uma linha ali em cima
e aí o preço rompeu esse topo anterior, podendo vir buscar agora o próximo fundo anterior, e ele vai realmente buscando ali. Ok, agora com essa linha traçada, ele faz uma aramide alta em cima dessa LTA. Aqui a gente teria provavelmente uma entrada de Uhu de compra. Mas por que eu não sugiro comprar aqui? Porque ele ainda não rompeu a LTB. Você vê que, por mais que a gente possa traçar uma LTBzinha, talvez aqui, a partir desse raciocínio, comprar aqui, ele ainda não teria rompido ainda a LTB. Então essa compra aqui, eu acho ela perigosa, tá? Porque não rompeu a LTB. Agora, depois que rompe, aí é interessante comprar. Então nós temos aqui, ó, primeiro padrão. Veja que o preço faz um fundo mais baixo aqui, tá? Olha só, ele faz um fundo mais baixo aqui. E o alvo dele é esse fundo aqui no 93. E agora nós temos uma estrela da manhã. O preço rompe a linha de tendência de baixa, realmente, que ele coloca aqui, e vem buscar. Antes de mostrar ali, agora sim, ó, nós temos até um ombro, cabeção, ombro invertido aqui, né? Que é aquela operação que é muito interessante para reversão também. Então aqui nós temos o primeiro padrão, que é uma estrela da manhã, e um segundo padrão, que é um pierce line. Então dois padrões, olha aí, Rodrigão, você que gosta de dois padrões, tá aí, ó, dois padrões que já dariam para a gente uma compra, porque já houve aqui o rompimento de qualquer LTB que você queira desenhar, tanto essa aqui quanto essa de cima, todas as duas foram rompidas. Está autorizada a compra, os dois padrões estão aqui, nós estamos recebendo então o cumprimento dessa regra importantíssima. Pullback após o rompimento da linha de tendência. Setup interessantíssimo principal. Olha só, rompeu a linha, voltou, compra com dois padrões ainda, compra interessantíssima, e o preço vai lá em cima, meus amigos. E ele tem a obrigação de romper o topo anterior. Chega ali, ele deixa o último candle, não consegue romper aquele candle anterior, né, esse topo anterior ali do 9,5, então nós vamos ter uma falha. Quando que eu configuro a falha? Isso aqui é interessante, quando eu já tenho o gatilho feito. Então você vê que essa tarja que eu deixei amarela, ela mostra a zona do último candle de alta. E esse último candle de alta, ele é rompido aqui na região aqui, às 9h49, na região 702. Então foi rompido gatilho tipo 2. Eu preciso comprar de modo que o meu stop fique aqui acima e seja de no máximo 2,5 pontos. Então eu posso posicionar minha ordem aqui, porque aqui, olha só, eu tenho 2,5 pontos aqui em cima. Então minha ordem de venda aqui nessa zona próxima do topo já é interessante. E aí já tenho aqui o primeiro padrão, que seria um aramide baixa, e aqui eu já tenho também um segundo padrão, dois padrõezinhos aqui pequenininhos, que são estrelas da noite. Posso posicionar minha ordem de venda por ali por causa de uma falha de topo novo. Lembrando que eu só sei que falhou porque esse último candle, ele foi vencido. Por isso que o gráfico de 1 minuto é interessante, né? O último candle foi vencido. Então venda nessa região, stop técnico ali de 2,5 pontos. O nosso alvo é no fundo anterior, ali na região do 97. Olha só como que o preço vai deslizando e busca o fundo anterior aqui. Então nós poderíamos ter pego aqui nessa operação 6 pontos tranquilamente por causa da falha de topo anterior, certo? E agora nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, mas a tendência primária ainda é de alta, não é verdade? Então nós temos que comprar sempre que romper uma linha de tendência de baixa. Olha só, compras sempre pullback, tá aqui de novo, né? Pullback na linha de tendência. Então eu tenho uma linha de tendência aqui, eu só vou comprar depois que ela for rompida, tá ok? Então vamos tentando, vendo, o preço vai lateralizando ali no 701, 99, vai lateralizando. E tem algo interessante aqui nessa lateralização, é que finalmente ele faz o primeiro padrão ali, uma aramide alta, né? E aí ele volta novamente, e aqui nós temos um Uhu.
que é urro antes dessa entrada aqui? Deixa eu falar dessa venda que a gente está até com essa seta colocada aqui. Veja que a gente tinha uma linha de tendência aqui muito clara, né? Ela está um pouco mais para cima porque eu já tinha arrastado para o outro topo, mas deixa eu impor ela aqui para você ver. Ó. Opa, peguei outra linha aqui. Isso. Então olha só, você vai ligando topo e fundo. Então aqui você tem uma venda, você pode botar a venda assim que perder esse último candle. Perdeu, é topo anterior. Vendo essa linha azul aqui mostra pra gente que é topo anterior. E essa linha rosa mostra pra gente que é o que? Linha de tendência de baixa. Então aqui é uma operação de urru, tá? Para continuar a queda, mas o vácuo livre é pequeno, porque é só esse fundo anterior aqui. Não dá para querer muito aqui nessa operação. Daria no máximo aqui 4 pontos, tá bom para vocês? Ok, então aí continuando, a gente está querendo comprar porque é tendência de alta. Em tendência de alta a gente só compra depois que rompe as linhas de tendências de baixa curtas, as famosas shorts. Ok, e aí a gente está esperando então romper uma linha de tendência de baixa para mim comprar no pullback. E olha que maravilha aqui, meus amigos. Ó, linha rompida, tá? Veja que ele vem e faz o pullback aqui nela. E agora nós temos a possibilidade de comprar exatamente aqui onde está a seta, no melhor ponto. É a mesma coisa, gatilho tipo 2, né? Tivemos aqui o rompimento da linha de tendência, o preço vai lá em cima e volta aqui embaixo. Quanto mais embaixo você conseguir comprar, melhor, porque o seu stop é bom que você não deixe ele maior. Olha só, uma compra aqui, o stop seria de praticamente 3 pontos abaixo desse fundo anterior. E aqui, essa compra, é interessante que ela iria apenas até 4 pontos, 4 pontos e meio. Por quê? Porque um princípio interessante que eu deixei aqui com você é que o candle gatilho, ele vira resistência. Olha aqui, não é isso? Olha o candle gatilho aqui. Ó. Esse candle verde é o candle gatilho. E esse candle gatilho aqui, a mínima dele vai virar resistência bem aqui. Ó. Olha só. Aonde que esse candle gatilho veio virar resistência. Essa linha aqui virou resistência aqui. Então nós poderíamos vender aqui tranquilamente. E essa venda sem estresse, primeiramente eu vou esperar o gatilho, foi dado o gatilho aqui, eu posso vender. E é interessante nesse caso aqui, só voltando aqui um pouquinho, que eu posso vender depois que rompe a linha de tendência. Então você tem aqui o rompimento da linha de tendência de alta. Eu estou continuando na queda porque eu estou percebendo que o preço não venceu o topo anterior, então eu vou continuar caindo. E até para fazer contra tendência eu posso esperar um rompimento de uma LTA. Olha só, rompeu a LTA aqui, eu posso posicionar a minha compra, melhor, a minha venda exatamente nesse ponto aqui, depois de rompida, pullback na própria linha. Olha que delícia. E o preço caiu até o fundo anterior e foi descendo. Olha só. E veio buscar um suportão que é a máxima de D-2. Perdeu ele. Essa linha tracejada é máxima de D-2. E essa linha tracejada mais embaixo é a máxima de D-1, ou seja, ontem e antes de ontem. Né? Então, se você for fazer uma visão mais holística, mais global, você vai perceber que o preço ainda não perdeu a abertura, olha só. Então nós ainda estamos em tendência de alta. A abertura está aqui embaixo. É o próximo fundo que o preço pode buscar. Então qual que é a regra para mim comprar? O preço está caindo, eu tenho que procurar um ponto de compra. O preço está subindo, eu tenho que procurar um ponto de venda. Né? Operar a favor da tendência. Desculpa a redundância, mas é para ficar claro. Qual que é a regra para compra? Olha só, já coloquei aqui de novo. Tentando pullback após o rompimento de uma linha de tendência de baixa, certo? Então vamos lá. Temos aqui a primeira linha de tendência de baixa. Temos o teste da resistência que é rompido, falha de urru, não consegue romper esse urru. Então a primeira linha de tendência de baixa rompida. Eu vou esperar um pullback para comprar. Não fez o pullback, vai testar uma segunda linha de tendência. Olha só, rompe essa linha de tendência.
e aí agora eu tenho uma possibilidade de comprar exatamente aqui, onde está essa seta, e olha quantos pontos dá. Por que a compra é somente nesse ponto aqui de cima? Porque primeiro eu tenho aqui embaixo, nesse fundo mais baixo aqui, todo um rompimento. Eu poderia comprar aqui embaixo? Poderia. Só que é uma operação de risco porque não tive linha de tendência de baixa rompida ainda. Então ele poderia bater ali e continuar caindo. Desde que ele rompeu essa linha aqui, ele não voltou, certo? Desde que ele rompeu essa linha aqui, ele não tinha voltado. Ele vai lá, testa a segunda linha e volta. Então a minha compra poderia ser nesse fundo aqui, que seria espetacular, ou depois do padrão realizado, poderia comprar aqui em cima tranquilamente depois que ele ganha esse martelo. Porque aí ele fez o pullback dessa segunda linha e voltou nela. Ó, ele rompeu ela e voltou para darmos a entrada. Então, bem simples a ideia. Espera o pullback, né? Estou voltando aqui só para reforçar isso. Espera o pullback na linha de tendência para comprar. Rompeu a linha de tendência, voltou nela, a linha de tendência de baixa, é só comprar. E aí o preço vai seguindo o mesmo raciocínio, vai testando os topos anteriores. Interessante que esse ponto aqui, ele é a média das prévias. O horário aqui é por volta de 11h43. Então você tem a média da prévia da 10 da manhã e das 11. E esse ponto é interessante porque o preço rompe ele, bate, dá aqui praticamente uma estrela da manhã e dá uma excelente compra, mostrando para nós que ele vai querer buscar as alturas para cravar a terceira e quarta prévia. E é isso que ele faz. Olha só, ele rompe os topos anteriores e aí a operação de ir fazendo o trailing stop. Chega lá em cima, nós temos pela primeira vez a primeira reversão com uma estrela da noite. Já marquei o último candle, que é aquele de amarelo lá em cima. E aí a gente já tem o sinal. Agora, como é contra tendência, eu vou esperar o segundo sinal. Temos ali uma segunda estrela da noite. Eu já posso vender nessa região, stop bem ali acima. Olha que venda fantástica. E esperar romper esse fundo agora. E o preço tem o primeiro topo anterior para buscar. Olha só, ele briga mais um pouquinho aqui nessa região. A venda foi feita lá em cima. Se quisesse fazer uma parcial aqui, caso tivesse entrado com mais de dois contratos, com mais de um contrato, né? Poderia fazer, aqui já teria dado 2,5 no primeiro fundo, e o próximo alvo é o topo anterior aqui no 10. E aí, vocês acham que o preço vai lá? Olha só, chegou. Interessante, né? Muito bem, eu preciso então agora pensar em compras ou vendas. Para que eu pense em compras, eu preciso que ele rompa essa linha de tendência e volte. Eu não compro o rompimento de linha de tendência, porque o rompimento dela imediato, olha só aqui a linha de tendência. Esse rompimento imediato dela vai me dar um stop ruim. Então eu espero que ele volte aqui no 9 para que eu compre. E assim ele vai até o 15. Não faz o pullback para nos buscar, a gente vai ficar de fora da operação. Lembra daquela regra que falei com você de que candle gatilho é uma região de resistência? Olha aqui. Lembra disso? Novamente essa regra vai nos salvar. Regra 3, olha só. Linha do candle lá em cima, do candle gatilho, servindo como resistência, olha só. Que fantástico isso aqui. Como que essa linha aqui do candle gatilho, ela nos serve como zona de resistência. Bacana, né? E o preço vai bater ali, vai testar, pode romper, como pode cair. Bateu ali e cai dali de cima. Então agora aqui nós estamos esperando, olha só, é o pullback depois do rompimento da LTB, mas eu vou comprar aqui só porque está chegando nessa zona. Melhor esperar o quê? 2 padrões de reversão. Olha só a regra. Melhor esperar 2 padrões de reversão para entrar. Então eu só estou tendo o teste de fundo aqui, depois que rompeu a linha de tendência, para mim continuar subindo. Eu não sei se esse preço vai continuar subindo. Eu preciso do padrão. Primeiro padrão já está na mão, padrãozinho bonitinho. Posso comprar nesse ponto, porque já é o pullback? Sim. Só até corrigindo aqui, ó, primeiro padrão aqui.
desmarcar tudo. A gente vai gravando o vídeo e não se atém. Então o primeiro padrão está aqui, engolfo de alta, e agora o segundo padrão também está aqui, quase que uma estrela da manhã nesse ponto. Então agora sim, pullback de fundo anterior, zona excelente para a gente comprar. Olha só, o preço voltou e nos estoparia pela primeira vez. Olha só, veja que aqui é um stop que você toma tranquilo. Por quê? Porque o preço rompeu a linha de tendência, voltou no fundo anterior, deu para nós o padrão, stop de 2,5 pontos. Esperávamos que ele subisse. Muito bem, como ele não quis subir, nós temos então aqui ainda a possibilidade do teste dessa principal linha de tendência de alta aqui. E para quem é mais conservador, ele só ia vender depois que o preço perdesse essa linha de tendência aqui. Deixa eu até colocar ela numa cor mais sólida. Enquanto tivesse acima dessa linha aqui, era compra. Muito bem. Então, nós tivemos os dois padrões. A regra é clara, a gente precisa sempre padronizar isso. Ok, já temos uma linha de tendência de baixa ali. Agora sim, essa linha que traçamos com base nesses pontos aqui embaixo. Aqui, ó. Essa linha foi traçada com base nesses pontos. Agora sim, ela foi rompida. Mesmo setup. Mesmo setup. Ela é rompida e nós temos um pullback exatamente no topo anterior. Olha só, zona aqui de topo anterior, zona incrível de venda, e a linha foi rompida, o preço vai lá autorizando para a gente uma venda que deu para nós aí a bagatela de 8 pontos talvez. Olha só, depois do gatilho aqui, o preço chega lá em cima, 6 pontos até aqui. E aí o preço ele vai testar esses topos anteriores. Nós já temos uma LTB. Enquanto o preço não romper a LTB e voltar nela, a gente não compra. E enquanto estiver tocando nela, a gente vende, né? Então aqui você poderia vender de novo nessa região. Ela está traçada. Aqui até uma operação de Uhu, que é o terceiro toque na linha de tendência aqui. Fantástico, né? Fez ali os padrõezinhos e o preço vai caindo. Então o Uhu é o terceiro toque da linha de tendência. Não sei se falei dele, mas sempre que tem o terceiro toque na linha de tendência, que seria nesse caso aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o certo. Esse aqui. Terceiro toque. Os dois primeiros toques é para fazer a linha de tendência. O terceiro toque é para entrar. Então, terceiro toque aqui da linha de tendência. Primeiro ali em cima, o segundo aqui. Terceiro na região do 9. Daria mais uma operação interessante. Ok, meus amigos. Fiz esse videozinho aqui só pra gente ir lembrando essas regras. Olha, enquanto a linha de tendência estiver predominante, você não faz nada. E aí, interessante que ele vai caindo, chega no fundo anterior e agora ele rompe a linha de tendência. Olha que bacana. Ele rompe, aqui em cima já estava rompida a linha de tendência. Vou ver se eu consigo pegar ela aqui. Ó. Linha de tendência rompida. E ele vai lá embaixo, faz dois padrões de reversão numa zona interessante, que era uma região, opa, deixa eu voltar aqui, de topos anteriores aqui. Tá? Então depois que ele rompe aqui, você poderia comprar tanto nesse ponto aqui, como você poderia comprar também nesse ponto aqui, tanto faz, que seria o pullback no fundo anterior para continuar subindo, né? Rompeu a linha, voltou no mesmo fundo anterior, ou ele poderia voltar na linha também aqui embaixo para a gente poder entrar. Poderia voltar aqui também, que era o pullback na linha. Veja que ele, quando faz esse pullback, ele faz ou no topo anterior, no fundo anterior aqui, ou na linha. Onde ele fizer os dois padrões, você entra. Nesse caso aqui ele fez os dois padrões. Aumentei o zoom um pouquinho. Ele fez aqui os dois padrões, um arame de alta e um engolfo de alta. Na verdade, dois engolfos de alta, desculpe. E a partir daqui a gente tem uma compra autorizada, rompeu a linha de tendência de baixa, voltou fazendo pullback no fundo anterior. A operação não tinha por que não comprar aqui. Bacana, né? E aí, rompeu a linha, eu vou esperar primeiramente esse topo anterior e depois eu posso esperar os próximos topos. E aqui nós temos mais uma vez uma zona, olha só.
Esse aqui é o que eles chamam de candle de exaustão. Por quê? Porque é um candle que é rompido, olha só. A mínima dele, que a abertura foi rompida. Então nós vamos esperar o preço voltar em 50% desse movimento para fazermos uma venda. Veja que a LTB já foi rompida. Chegamos num ponto de venda interessante. Está ali anunciada a venda. Você pode esperar o gatilho, né? O gatilhozinho foi aqui. Quando ele perde esse movimento aqui, então você já pode vender por aqui. Porque essa venda está sendo autorizada por toda essa reversão que tivemos aqui, ó. Toda essa parte amarela que marcamos. Ela sinalizou a venda e aqui a gente foi o ponto de entrada, tá bom? O gatilho tipo 2. E aí estamos vendidos depois de um rompimento de linha de tendência, tá? De alta. Sempre venda depois que rompe a linha de tendência de alta, como fizemos aqui. E compre sempre que romper a linha de tendência de baixa. Olha só. O preço cai, respeitando a linha de tendência. Vai dar 4 horas, é hora de cravar o ajuste. E olha como que ele respeitou a linha de tendência, stop gain. Opa, linha de tendência rompida. O que eu vou fazer? Vou comprar no fundo. Olha só, que comprinha bacana, sem medo de ser feliz, ó. Olha só. Veja como que é cirúrgico. É incrível. O ponto de entrada é exatamente na linha depois que ela é rompida. Não tem calor nenhum, Carlos. Incrível isso. E aí, 4 horas, ele crava pra gente o ajuste aqui por volta do 3. Né? Crava o ajuste aqui. Interessante uma venda aqui. O Latos ensina essa operação, ele chama ela de Chicó. Olha só. Ele marca aqui a máxima e a mínima do ajuste. Né? E aí o primeiro que romper você pode vender. É uma venda de rompimento, eu não gosto de fazer porque o stop fica um pouco caro. Nesse caso aqui ficava de 2,5 porque seria acima do ajuste o stop. E essa operação daria 3 pontinhos. Seria uma venda onde está essa seta aqui que eu estou mexendo nela. Né? Essa venda aqui, nesse ponto. Muito bem, então foi isso hoje. Depois do ajuste das 16 horas, o preço engatou mais uma LTA, fez o RU nela, né? Rompeu essa LTA. Quem fosse vender aqui tomaria um stopzinho, se fosse vender imediatamente sem o padrão. Por isso que é bom esperar o padrão, ó. Rompeu a linha de tendência, chegou aqui em cima, mas não deu nenhum padrãozinho de venda para a gente pensar em vender. Então não sai vendendo só porque rompeu a linha de tendência. Espera voltar a fazer o pullback, fazer os padrões e aí você entra. Ok? E aí o preço foi buscar topos anteriores lá em cima, já no final da tarde. É um período que a gente não opera muito, né? E aí são operações muito interessantes. Olha só aqui, ó, junto com vocês, ó. Linha de tendência rompida. Tá, linha de tendência rompida, o preço vai buscar lá em cima ela, deixa um padrãozinho de queda e desce, olha só. Então você pode esperar o preço voltar na linha de tendência, olha aqui, olha o padrão aqui, ó, marcando para você o padrão. Feito o padrão, você vende em qualquer ponto depois dele e ganha novamente. O preço busca o ajuste lá embaixo. Só numa operação dessa aqui, 6 pontos. Bacana, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa conversinha rápida sobre esse setup de linhas de tendência que eu estou achando bem interessante. Eu fiz até um estudo aqui de tudo que eu falei para vocês. Faz um print aí na tela, salva essa imagem. Eu achei ela interessante porque tudo que eu falei está aqui, né? Se você quiser revisar, tudinho está aqui nessa, pelo menos na primeira hora do dia eu fiz um desenho interessante aqui do lado esquerdo, só revisando o pullback dos 50%, depois eu traço as linhas de tendência de baixa e espero elas serem rompidas para comprar bem baixo, para ficar com a relação risco-ganho bacana, o preço falha em fazer topo novo lá em cima e a gente tem então uma possibilidade de queda novamente, porque não fez topo novo, mas eu não preciso vender imediatamente, eu posso esperar, fazer o gatilho tipo 2, vendo novamente, chega na região de fundo anterior, ele falha em fazer fundo novo, eu espero romper a linha de tendência de baixa para comprar, depois que ela foi rompida, faz o pullback nela, eu compro novamente.
e lá em cima eu tenho uma resistência marcada pela mínima do gatilho anterior, é um lugar que eu posso pensar em vender, só preciso esperar o padrão de reversão. O padrão aconteceu, queda novamente, chego na máxima de D-2, é uma região de suportão, compra perigosa porque não rompeu ainda uma linha de tendência de baixa, então eu posso esperar romper. Rompeu a primeira linha, não fez pullback, eu espero romper a segunda. Rompeu a segunda linha, fez pullback nela, show de bola, eu compro novamente, o preço sobe, rompe a média das prévias. Só recapitulação, hein, galera? Rompe a média das prévias, volta na média, que é o pullbackzinho perfeito, faz o padrão de reversão, sobe ali mais 20 pontos lá em cima, ele dá 2 gatilhos muito bacana, né? E permite a gente fazer aí mais de 50 pontos num só dia. Um abraço, meia horinha de vídeo, passa aí para vocês. Até mais.